Quero começar o nosso bate-papo de hoje fazendo uma provocação, e essa provocação ela passa por um olhar. Eu quero que vocês se vejam, olhem para vocês. Quem está na frente aqui olha para trás, quem está atrás olha para frente. Pare um pouquinho, olha para vocês, pode olhar, faça o esforço. Se for preciso, levanta da cadeira, olha lá para trás, olha para as pessoas que estão aqui. Está vendo esse povo todo aí? Cada uma das pessoas. Se eu pedisse para vocês, de alguma forma, que eu escolhesse qualquer um de vocês e pedisse para vocês assim: você consegue me apontar qual dentre nós é o mais evoluído? Você se arriscaria? Você conseguiria de alguma forma observar as pessoas e apontar e decretar, dizer: olha, eu arriscaria dizer que o fulano ou o ciclano ou a ciclana é a pessoa mais evoluída? Por que a gente não consegue fazer isso? Primeiro de tudo, porque não é por fora que se vê, é por dentro. Eu vou contar duas histórias hoje, que são duas histórias muito fortes, duas histórias do Chico. A primeira delas conta que o Chico estava no encontro com vários amigos da doutrina, e Chico Xavier, né? Estava com vários amigos da doutrina, e ele saíram para caminhar, foram almoçar, foram fazer alguma coisa fora do circuito ali do encontro onde eles estavam. E aí ele caminhando, ele observou, andando com seus amigos, e todos conversando, todos pessoas famosas da doutrina, né, do espiritismo, portanto todas pessoas que são referências para nós, né, de alguém que pode ser que esteja à nossa frente. E aí, nessa caminhada, o Chico para, eles prestam atenção no Chico, e o Chico pede para eles esperar um pouquinho, e só o Chico, atravessa a rua, vai até um senhor que está sentado no chão, que está numa situação de rua, que está maltrapilho, possivelmente fedido, e ele chega até esse senhor, conversa com esse senhor, gasta um tempo com esse senhor, ninguém aproxima, ninguém vai até o Chico, ninguém acompanha ele faz isso sozinho, e ele volta. E quando ele volta, rapidamente as pessoas que estavam com ele nessa caminhada falam para ele: nossa, Chico, você veja, né, que situação essa, né, que a pessoa tem que passar por isso nessa vida, né, que resgate difícil esse nessa situação de rua. E começam a fazer as suas conjecturas, as suas observações estudiosas, né, com base no seu conhecimento da doutrina espíritas que eram, né? E o Chico para e olha para eles e fala assim, que não tinha observado. O Chico para e olha para eles e fala assim: não, mas não foi isso que me chamou a atenção. Eu atravessei a rua para ir lá falar com ele por causa do tamanho da luz que descia sobre ele, e que me chamou muita atenção, ao ponto de eu parar, atravessar e ir conversar com ele. Tamanha era a luz daquele ser. Você sabe que ele é tão evoluído, ele está numa condição tão à nossa frente, que ele implorou por essa oportunidade, e ele está cumprindo bem com a missão dele, porque a missão dele era passar pela miséria com resignação, e ele está cumprindo com o propósito. E seguiu,
com os amigos. Então, ao olhar das pessoas mais desatentas, que infelizmente ou que felizmente não conseguem enxergar essa condição espiritual, nós nos olhamos e, ao dar uma bela medida na capa do livro, que é a nossa fuça, a nossa cara, a gente classifica as pessoas. Essa é mais e essa é menos, na minha opinião. Essa é assim, essa é assado, na minha opinião. Chico tinha a capacidade de ver além, ao ponto que não percebeu. A luz da pessoa era tanta que ele atravessou para ver do que se tratava, porque ele já não olhava com um olhar de quem eu sou. Quem você pensa que você está falando? Quem você acha que eu sou? Quem você é? Lembra de eu fazer essa provocação para nós? Quer dizer, fala assim, eu sou o advogado tal, eu sou o médico tal, eu sou o professor tal, eu sou o empresário tal. Você é? Não é. Não é e não vai ser. Porque você não é, você está. E ele teve a capacidade de olhar para quem era o espírito que estava lá dentro daquela condição, o espírito que estava ali dentro daquele ser. Quem era aquele ser que estava ali? Como é que ele enxergou isso? Por causa do tamanho da luz que irradiava dele, que chegava nele e que irradiava dele. Esse ser, essa condição é a condição daquele irmão. Então, a nossa condição não é o que a gente verbaliza, não é o que a gente prega, não é o que a gente aparenta, não é nada disso. O que eu sou está para além disso aí. Mas essa história é leve. A segunda história, ela é de balançar a gente. A segunda história é do Seu Jorge. Quem já teve a oportunidade de ver contarem essa história do Seu Jorge na internet? Vocês já viram isso? Quem já viu, levanta a mão, por favor. O Seu Jorge era um senhor andarilho, muito humilde, numa situação de rua muito complicada, que morava muito longe da onde era o centrinho do Chico. E o Seu Jorge, ele ia de vez em quando até o Chico, e para ele era muito difícil, porque era uma jornada muito longa. Então, até ele chegar até o Chico era uma situação mais complicada. E numa situação de morador de rua, ele sempre chegava no Chico numa condição muito ruim, né? Com odor, com cansaço, suor, todo sujo, né? E não importa o que estivesse acontecendo, no momento que o Seu Jorge chegava, o Chico parava tudo e dava atenção para o Seu Jorge. Ele recebia o Seu Jorge chegava naquela condição dele de rua. O senhor que narra essa história, ele fala que o hálito do Jorge era alguma coisa tão complicada que ninguém, a não ser o Chico, teria a capacidade de conversar com ele cara a cara e não torcer o nariz, não virar o rosto, nada, nenhuma reação, zero reação. Recebia esse irmão, conversava com esse irmão, brincava com ele, e tinha uma musiquinha que esse irmão gostava de cantar, né? E aí o Chico, para
tornar a conversa mais amorosa, mais próxima, mais possível, falava para ele: ó, conta aquela música lá que você canta para mim. E ninguém do centro aguentava a música, ninguém do centro gostava, porque era tudo fora de ritmo, era um negócio todo, né? E ele cantava e o Chico morria de dar risada. E as pessoas perguntavam: gente do céu, não é possível. Por que o Chico não toca em frente? Por que o Chico toda vez para e fica, né, atendendo esse rapaz, fica atendendo, né, nessa situação? Todo mundo querendo ser atendido, todo mundo com pressa, as pessoas que estavam na fila para ser atendido, os trabalhadores do centrinho, né, da casa do Chico, todo mundo impaciente porque queria que aquilo acabasse, porque queria que prosseguisse, porque nós temos coisas para cumprir. E aí ele tinha um machucado, uma ferida no meio da boca, que era uma ferida que nunca cicatrizou. E ele chegava e beijava a mão do Chico e sempre ficava sujo de sangue. O Chico nunca limpou. Ele beijava a mão do Chico, o Chico pegava e beijava a mão dele. Um dia perguntaram para o Chico: Chico, uma situação complicada, né? Ele chega da rua tudo sujo e tal, e você vai lá e beija a mão dele, né, que está toda fedida, toda suja, toda cheia de coisa. E o Chico fala assim: eu beijo a mão porque eu não posso beijar o pé. E por falar em pé, esse senhor que narra essa história, ele fala que muitas vezes observaram e ficaram, e ele lembrava que tinha um par de bota, lembrava que tinha uma roupa, lembrava que tinha condições de poder fazer alguma coisa, e ele sempre pensava que ele ia fazer, que ele precisava fazer, que ele tinha que fazer, que de alguma forma ele precisava agir. Mas o fato é que o tempo passou e ele não fez nada. E esse rapaz desencarnou. E eu já vou chegar na história do desencarne. E depois do desencarne, ele lamentou quanto ele poderia ter feito, como ele poderia ter atendido, como ele poderia ter, né? Mas o fato é que o Chico dava toda a atenção para ele, conversava com ele e jamais, né, submeteu ele a qualquer tipo de constrangimento. O Chico perguntava para ele: como é que foi sua viagem até aqui? Ô, seu Chico, a viagem foi muito boa, sim senhor. Eu vim aqui andando para esse céu que Deus fez para mim, pintou para mim. Eu vim aqui observando as flores que Deus fez para mim. E ele vinha relatando e contando toda a história, e as pessoas bufando, as pessoas impacientes. Por que não acaba logo essa conversa? Porque eu tenho que ir embora, porque já deu, porque eu preciso, né? E aquela impaciência toda. E aí um belo dia dessa história, num dia de muito frio, o Jorge desencarnou. E o Chico chegou um dia muito triste lá no centro pelo desencarne, mas muito feliz pelo acontecido. E as pessoas perguntaram para ele o que tinha acontecido, né? E ele falou: sabe o Jorge? Então, ele desencarnou e eu tive a visão dele desencarnando. E eu vi o que aconteceu no momento do desencarne dele. E no momento do desencarne do Jorge, gente, o Chico dizendo: foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que foi lá e estendeu a mão e pegou o filho, Jorge, e levou embora. A gente pode achar que esse encontro com Jesus é uma coisa possível para qualquer um, mas a espiritualidade esclarece para nós que esse encontro não é possível para qualquer um, porque não é o querer dele. É lógico que o Cristo gostaria de acalentar, de abraçar e de acolher cada um de nós,
Não tem nada a ver com a capacidade dele, com o querer do próprio Cristo. Tem a ver com o quê? Com o nosso mérito. E eu também quero muito ser recebido por Jesus Cristo no momento do meu desencarne. Mas daí até eu merecer isso, Jesus Cristo está numa ordem espiritual, numa capacidade de evolução que foge à nossa compreensão. Ele tem um nível de pureza, de grandeza, que nós não temos capacidade de entender. E portanto, a gente gastaria horas e horas aqui e chegaríamos a lugar nenhum. Mas ele mesmo nos disse, né, que ele nunca nos abandonaria. E no caso do Jorge, deve-se entender, assim como no caso daquele irmão da primeira história, deve-se entender que a condição do espírito que estava ali dentro era uma condição diferenciada, era uma condição evolutiva. É alguém que se propôs, se submeteu, submissão, a enfrentar qualquer coisa que ele tivesse que passar na sua vida, qualquer dificuldade, qualquer tipo de limitação, até de falta do mínimo, ele passou. E no final ele teve um encontro que talvez nem ele esperava. Ele teve um encontro que foi possibilitado pela sua dedicação, pela sua entrega, pela sua resignação diante de qualquer dificuldade que a vida pôde apresentar para ele. Eu trouxe dois exemplos muito parecidos, porque quem de nós tem a capacidade de olhar para o outro e saber quem é que está ali? O que aquele espírito tem para nos ensinar? O que cada um de nós temos a viver? Talvez eu aqui na frente, estudando, lendo e me batendo e me quebrando aqui para tentar falar alguma coisa que faça sentido, que primeiro de tudo traga entendimento e ensinamento para mim, e quem sabe para outras pessoas, ou qualquer um de nós, né, que esteja nesse papel, pode olhar e falar assim: eu tenho caminhado, pode ser que eu esteja nessa situação de estar buscando essa evolução, de estar aprendendo mais sobre isso. Mas invariavelmente, nessa condição, a gente passa por uma prova muito grande, que é a prova da vaidade. E a vaidade não tem nada a ver com você se achar top model. A vaidade tem a ver com muitas coisas. E eu posso ter uma vaidade gigante intelectual. Eu posso me achar superior às outras pessoas. Eu posso achar que a minha condição de vida é uma condição melhor do que a das outras pessoas. Eu vi essa semana, e eu não vou trazer um contexto de política para cá, tá? Mas eu vi essa semana um personagem, vou dizer assim, para não atribuir nem nomes e nem cargos, nem nada disso. Então, eu vi um personagem no encontro que teve dessa cúpula lá na Europa, chamando a atenção dos países mais ricos. Ele é uma personalidade da África, e ele chamando a atenção nessa cúpula e dizendo assim: isso é algo assim que deve chacoalhar a gente, que ele falou assim: vocês vejam, quando saiu a vacina, os países ricos compraram todas. Como se tivessem mais direito à vida do que todos os outros.
os países com a melhor condição foram os primeiros a serem abastecidos. E talvez os únicos que tinham capacidade de produzir a vacina. E eu não estou entrando em contexto aqui, eu só estou trazendo o seguinte: eu me acho melhor, o meu grupo se acha melhor, a minha nação se acha melhor, ao ponto de que quando eu tenho uma pandemia e eu tenho uma possível solução, eu vou lá e compro tudo, porque eu tenho mais direito à vida do que o outro. Como se nós separássemos essa sala, né? Essa plenária em dois times, né? Dois lados, e um lado a gente vacinasse e o outro lado a gente não vacinasse. A gente vai eliminar o problema? Não vai. Mas a gente se comportou dessa forma. E esse personagem trouxe isso numa reunião gigante e falou: ó, vocês se consideram superiores, com mais direito à vida do que o resto da população. Por quê? Essa é a nossa posição. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando aconteceu, está aqui, foi antes de ontem, faz 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos, faz 2 anos, foi aqui, ontem, antes de ontem, 2 aninhos atrás, quando explodiu a pandemia, quem de nós não saiu correndo para o mercado para comprar tudo que tinha de manutenção para a sua família? E limpou as gôndolas do mercado, porque a minha família não pode ficar sem, seja lá o que for. Qual foi o nosso comportamento? Então, eu me achar mais evoluído que o outro, eu achar que eu sou melhor, eu achar que eu mereço. Quem é mais evoluído? É através, gente, do nosso viver. É através da manifestação do Cristo em minhas atitudes que eu vou exemplificar qual é a minha condição. Não é através de nada que eu possa falar, que eu possa pregar. Não é através disso. É através do meu sentir, através do meu viver. Nesse caso específico das 2 histórias, quem de nós apostaria? Mais do que isso, quem de nós faria essa escolha? Do que você está disposto a abrir mão da sua vida para ter esse encontro com Jesus? Quais são as coisas que você toparia abrir mão para ter esse encontro? Isso me lembra a passagem de Zaqueu, porque na passagem de Zaqueu, né, a gente fala, mas ele subiu na árvore, aí Jesus viu, e aí ele fez todo aquele movimento, ele subiu no sicômoro, né, e aí houve todo aquele movimento, ok, mas o Cristo não foi flexível com ele, ao ponto dele dizer: a quem eu penalizei, eu vou devolver 4 vezes. Eu vou abrir mão de tudo que eu construí, vou abrir mão de tudo que eu fiz para seguir você. O quanto eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa da minha vida por conta do Cristo? Olha, esse ensinamento, essa pregação, essa palavra do Cristo me diz que eu devo mudar isso na minha vida, tal coisa na minha vida. Quem de nós está disposto a fazer essa escolha para ter um encontro que o Jorge teve no final da vida dele, quando Jesus foi lá e recebeu? Todo mundo quer ser recebido por ele, mas e o mérito?
O quanto eu estou fazendo, o quanto eu estou disposto a abrir mão. Muitas vezes nós nos comportamos de forma a negociar com esse Cristo. Nós queremos muito a presença do Cristo na minha vida, mas sem mudar a minha vida. A minha vida eu quero que continue top, acontecendo todas as coisas que estão acontecendo, e além de todas as coisas que estão acontecendo, eu ainda quero um JC, Jesus Cristo, para quem não conhece, né? Um JC. Eu ainda quero um Jesus Cristo que seja um serviçal meu. Que a hora que eu fizer assim, Jesus, busca o guardanapo para mim. Ele busca. Essa é a relação que eu quero ter com Cristo. Essa relação que eu quero ter com Ele. Eu quero falar, Jesus, agora eu estou precisando, o Senhor dá uma ajeitada aí na minha relação amorosa. Mais na frente ajeita a parada aí, que quando eu chegar lá eu quero que está tudo certo. Estou precisando mudar de emprego. Estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando daquilo. Imagina quantos pedidos. Quantos bilhões de pessoas no planeta pedindo para o Cristo. Ele mal dá conta de sair do lugar, certo? Mas tem um questionamento que é o seguinte: por que nós estamos aqui nessa vida, nessa experiência, vinculados a esse Cristo? Por que ele ainda se faz necessário no nosso contexto existencial? Por que nós precisamos desse Cristo? Por que ele veio há 2000 e tantos anos atrás trazer esse farol para as nossas vidas, que é o seu Evangelho, o seu código moral, que é reconhecido pela humanidade como a maior reforma, a maior revolução moral que o mundo já sofreu? É a revolução do Cristo, da moralidade que o Evangelho vem aplicar em todos nós. Por que nós precisamos disso ainda? Porque somos invigilantes, porque somos teimosos, porque somos birrentos, porque permanecemos muitas vezes no nosso comportamento viciado daquilo que nos faz o bem, o suposto bem, aquilo que nós gostamos, que nos dá prazer. Nós somos viciados nesse viver. E quando o Cristo é apresentado para nós, é para que Ele possa nos alavancar. Por isso, a dor que chega na minha vida, ela é um bem. Por isso que as coisas que eu passo durante o meu viver não são castigos, são alavancas. São alavancas do meu viver, da minha evolução. Eu já tive a oportunidade de falar outras vezes, e como hoje a gente teve bastante gente nova que levantou a mão, eu vou repetir isso. Para mim, na minha vida, Ricardo, eu não gosto de trazer muitos exemplos meus, mas para mim, o momento mais importante da minha vida, depois do meu nascimento, porque senão é em que eu estava, né? Daí não ia ter. Mas para mim, o momento mais importante da minha vida foi o momento mais difícil. Foi a alavanca do meu existir, que foi a morte do meu irmão. Ele tinha 24 anos e eu tinha 29. E ele morreu num acidente trágico, bateu de frente com um caminhão, numa van. Tinham 10 amigos, todos eles da mesma idade, todos morreram. Hoje eu consigo olhar para trás e falar: esse foi o momento imprescindível da minha vida. Foi a alavanca que me tirou da minha zona de conforto, porque a dor foi tão aguda, foi tão monstruosa dentro de mim, me fez tanto mal, que eu não tinha mais como continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes da partida do Edu. Ela me projetou. Ela foi literalmente o chute no bumbum. Fala, vai! Me jogou para frente. Não no meu sentido de evolução, mas no meu sentido de busca. Eu precisava buscar alguma coisa para sarar aquela dor que estava aqui dentro, que não tinha cura. Eu precisava tampar esse buraco com alguma coisa.
E eu tentei buscar várias coisas para tampar esse buraco. E a única coisa que fez um remendo, não tampou porque o buraco está aqui, a única coisa que fez um remendo, que suavizou, foi Jesus. A minha família inteira mergulhou nisso. E a gente começou a estudar. E a gente começou a beber nessa fonte. E quanto mais a gente bebia, mais aliviava, mais suavizava a dor. O buraco da ausência estava lá, mas sem aquela dor aguda que tira a nossa razão, que tira a nossa condição de viver. Que você olha para as outras pessoas sorrindo e vivendo as suas vidas, e você se revolta com isso, que você fala assim: não é possível que essa vida vai continuar, e que as outras pessoas vão continuar normal, e ele não está mais aqui. Foi o momento mais importante da minha vida e da vida da minha família, sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Por que nós temos que passar por isso? Por que essa alavanca? Por que esse convite a sair da nossa zona de conforto? Quem de nós pode garantir que terá uma próxima existência, uma próxima oportunidade, ali, daqui a pouquinho? Não estou desejando que todo mundo desencarne não, mas vai acontecer, né? Ninguém vai ficar aqui, todo mundo vai morrer. A gente vai desencarnar e a gente vai voltar, a gente vai reencarnar. E quem foi que disse que você vai reencarnar num lugar onde existe o cristianismo? Quem disse que você vai ter acesso a esse Cristo que você está tendo a oportunidade de conhecer hoje? Eu estou tendo a oportunidade de conhecer o farol do mundo. Eu vou aproveitar essa oportunidade? Ou eu vou achar que isso não tem nada a ver comigo? Eu vou aproveitar essa chance de tentar aprender, orientar o meu espírito, corrigir as minhas imperfeições, as minhas atitudes, tentar ser alguém diferente do que eu tenho sido, no limite da minha capacidade. Para quê? Para transformar o meu espírito em alguém que, quando vier na próxima, tenha o Cristo ali impregnado nele, mesmo que ele não conheça, mesmo que ele não tenha acesso a esse Cristo, mesmo que ele nasça num lugar completamente diferente. O Cristo estará presente nas minhas atitudes. Existem muitas crenças, existem muitas religiões que acreditam que aqui nós estamos salvos, que cada lugar é o lugar certo, que somente naquela condição você estará salvo. Como é isso? E quem não teve a oportunidade de conhecer ele? E quem não teve a oportunidade de frequentar um lugar que prega esse Cristo? Que não foi por uma escolha de não ir, foi por uma situação existencial de não conhecer. Existe um filme na Netflix que se chama O Poder da Fé. É um filme que conta a história de um pastor americano, e ele é muito vocacionado em salvar as vidas das pessoas. Imagina o seguinte: imagina que você, na sua crença, na sua vivência, na sua experiência, você acredita firmemente que quem não segue o que você segue vai para o inferno, que os seus irmãos, a sua família, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, os seus amigos,
quem quer que seja, que não siga exatamente o que você segue, irá para o inferno. Como é viver assim? Já pensaram nisso? É triste. Deve ser algo desesperador. Quanto maior a minha convicção nisso, mais desespero me daria. De saber, por exemplo, que o meu pai ou minha mãe não seguem o mesmo credo que eu. Gente, como que vai ser isso? E a história desse pastor é essa história. Ele, em todos os lugares onde ele está, ele converte as pessoas, ele aborda as pessoas, ele não tem sossego, ele não tem paz, porque ele acredita firmemente nisso. Então ele está no aeroporto, lá dentro do avião, viajando, e ele vê que tem uma pessoa que está acordada, e ele está acordado também. Pode falar um pouquinho? Posso. Ele vai lá e senta do lado e começa a conversar com a pessoa, e ele salva uma vida. Na concepção dele, ele salva uma vida. Daí ele desce, daí ele está almoçando, daí ele vê uma pessoa almoçando sozinho. Pode falar um pouquinho? Pode. Ele vai lá e senta, e ele salva outra pessoa. E quando ele chega sempre nos cultos, né? Quando ele chega, ele fala: olha, eu salvei tantas vidas essa semana, e essa é a missão de vida dele. E gente, isso é extraordinário, isso é lindo, essa força, essa condição assim de não é eu estou salvo, esse não conformismo de achar que cada alma é a mais importante, cada próxima conversa, cada pessoa que ele aborda, que ele conversa, a história é verídica, tá? Cada história, cada pessoa que ele conversa, que ele consegue salvar aquela alma, é uma alma mais que está salva. Olha que dedicação, olha que empenho, né? Mas eis que um dia, ele assistindo um noticiário, ele se depara com uma notícia de um país que é extremista, e esse país aconteceu um atentado e morreram, não sei quantas pessoas lá morreram. E aí ele faz um questionamento dele, né? Ele para e se questiona, ele fala assim: peraí, mas e esses irmãos? Eles nasceram num lugar onde não existe o Cristo, e além de não existir o Cristo, não existe a minha igreja. E além de não existir minha igreja, nós que somos missionários, nunca fomos até esse lugar para salvar ninguém. E quem foi que colocou eles lá? Opa, foi Deus. Então, se Deus colocou eles lá, não deu oportunidade de conhecer o Cristo, não deu oportunidade de conhecer minha igreja, e não nos levou, nos inspirou, nos condicionou a ter que ir lá, Deus não levou a gente lá, a gente nunca foi. Então, quem que é o responsável por eles estarem indo para o inferno? É Deus. A culpa é de Deus. Mas esse Deus então não é um Deus bom. E se ele não é um Deus bom, ele não é Deus. Ao se deparar com isso, ele reavalia tudo, todos os conceitos que ele tinha sobre salvação. E quem quiser saber como que continua o filme, vai assistir. É muito bom, vale muito a pena. Por que eu estou trazendo essa história? Por que eu estou trazendo essa história? Hoje, nessa existência, nós estamos tendo a oportunidade, um presente, uma oportunidade que a gente não sabe o tamanho dela, de conhecer esse farol nas nossas vidas, que é Jesus Cristo. Eu estou aproveitando isso? Eu estou recebendo o Cristo na minha vida com tudo que Ele traz, disposto à transformação
que Ele tem a capacidade de fazer no meu viver? Ou eu estou condicionando, o Senhor só entra aqui se for assim, porque a minha vida é assim, eu sou assim, as coisas funcionam assim, e eu não estou disposto a mexer nessas paradas não, porque eu gosto. Então o Senhor entra, se o Senhor for coadjuvante na minha vida, na minha história, quando eu precisar, eu te chamo, falo, ei, JC, vem cá que eu tenho um serviço para você. Até rimou. JC, eu tenho um serviço para você. Essa não é a relação. De longe não é. E se essa é a relação que eu tenho com esse cara, eu estou levando isso de um jeito que não é o jeito certo. Aquele mérito do Jorge de encontrar ele ao sair do corpo, aquele mérito, porque ele foi recebido por Jesus porque tinha mérito. Aquele mérito eu não estou construindo. Como eu estou aproveitando essa oportunidade? Como é a presença de Jesus na minha vida? Eu já falei algumas vezes. Se está confortável, gente, está errado. Se está confortável, não é bom. Porque essa relação não é para ser confortável. Você não vai entrar numa crise existencial. Você não vai ter uma relação com Jesus para ter uma crise existencial. Mas confortável não pode ser. Eu preciso ter uma relação com Ele, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estudar o Evangelho, eu preciso estudar esse Cristo, a sua condição de moralidade, os seus ensinamentos, tudo aquilo que Ele trouxe para nós. Eu preciso estudar isso, e isso precisa provocar mudanças na minha vida. Ninguém é como está. Você não é isso aí. Quando você chegar hoje em casa e você se olhar no espelho, para, respira fundo, olha no espelho, olha bem na sua cara, porque você não é o reflexo que você vai ver. Você está esse reflexo. Você está. Você tem condições de ser algo muito diferente daquilo que você vê. Você está tendo uma oportunidade nessa existência, com uma série de coisas que você trouxe, com uma série de coisas que você vai aprender aqui, e o mais importante de tudo, o fundamento principal de você estar aqui, a maior explicação do motivo dessa sua vida é para que você chegue no final dela diferente do que você foi. Essa vida foi feita para a gente se lascar. Ricardo do céu, por que eu vim hoje? O que é isso? Vim numa casa do Senhor para o cara me falar que eu tenho que me lascar? Se lascar. O que é lascar? Preciso tirar os pedaços que estão errados. Não, esse não. Preciso tirar os pedaços que estão errados. Preciso me corrigir. Preciso me lapidar. Não tenham sombra de dúvida. Você é uma joia preciosa. Você é indescritível. Você é amado. Você é precioso. Você é uma joia feita por Deus. Olha só. Qual o maior cara de todos? O maior artista? O maior tudo? A maior inteligência? O maior tudo que existe nesse universo? É Deus. E Ele fez você. Olha o tamanho dessa joia que
que você é. Só que Ele fez você bruto, te deu uma existência infinita, um livre-arbítrio, e falou: vai se lascar, vai tropeçar na vida, vai bater, vai doer, vai cortar, vai se lascar, vai viver a sua experiência, vai se lapidar, vai tirar suas imperfeições. E aí, dentro dessa robustez, desse carvão que somos nós, eis que há uma pedra preciosa lá dentro. Lá dentro. E a gente precisa tirar essas imperfeições. Tem uma frase que eu uso algumas vezes, quando eu falo disso, dessa transformação. E eu fiquei de buscar quem é que tinha falado essa frase, e é Michelangelo, que ao terminar uma escultura numa pedra de mármore, ele foi questionado, né? Escuta, mas como é que você consegue, depois de fazer todo esse trabalho, como é que você consegue esculpir uma obra de arte tão perfeita? E a resposta dele foi: mas eu não fiz nada. A obra já estava lá. Eu só tirei o que estava sobrando. Eu só tirei o excesso. A obra de arte estava pronta lá dentro da pedra. A obra de arte, gente, já está pronta em você. Jesus é o cara que veio trazer as ferramentas que você precisa para você se lascar, para você se lapidar, para você se transformar. Ele convida cada um de nós para que a gente não seja o que a gente é. Ele é a referência para que a gente busque nele, na forma de fazer, na forma de conduzir as coisas, para que a gente busque nele a nossa capacidade de ser. Todos nós e cada um de nós temos a capacidade de ser um Cristo. Você sabia disso? Todos nós temos essa capacidade. Por que a gente não é? Porque a gente está no processo, porque a gente está no caminho, porque a gente precisa tirar as nossas imperfeições. Então não tem essa de que eu sou como sou. Não, eu estou e não posso estar. Jamais eu posso ser hoje igual eu fui ontem. Jamais eu posso ser amanhã igual eu fui hoje. A doutrina explica para nós, e a espiritualidade traz para nós, que a gente nunca retrocede. Todos nós somos impulsionados na nossa evolução, por pior que ela seja. Por pior que seja o nosso comportamento, nós somos provocados a andar para frente. Na pior das análises, no pior dos cenários, se eu tiver uma existência toda errada, que eu fizer escolhas muito ruins e me complicar durante essa vida, ainda assim, quando chegar o momento do meu desencarne, e eu vou me encontrar com a minha consciência, e eu vou passar um tempo de muita dificuldade e de autoavaliação, e eu em algum momento serei resgatado, e isso pode demorar um pouco de tempo, eu serei resgatado, e depois que eu for resgatado, eu vou voltar para o plano astral, e vou projetar de novo uma existência para mim, e nessa oportunidade eu vou olhar por que eu vim, o que era para eu fazer, o que eu fiz aqui, como eu me comprometi, como que doeu, e que eu não quero mais passar por isso. E no final desse processo todo, inevitavelmente, eu vou ter aprendido. Eu fiz as piores escolhas, mas mesmo assim, esse Deus é um Deus tão generoso, que no final, eu vou entender as minhas falhas,
e vou pedir pelo amor de Deus para voltar aqui e tentar fazer diferente, arrumar a bagunça que eu fiz. E eu vou aprender. Então todos nós somos impulsionados para frente. Ninguém anda para trás. Ninguém regride na sua evolução. A gente faz um esforço danado para brincar de estátua, né? Congelar. Não querer caminhar. Porque a gente não quer essa mudança, a gente não quer essa transformação. A gente quer ficar na nossa zona de conforto. Ok? Mas o fato é que a gente é impulsionado para essa nossa evolução. Então, esse farol, que é Jesus, pode ser melhor aproveitado por nós. Se a gente parar de brigar, a gente passar a estudar, a gente passar a tentar receber ele dentro do nosso coração e quem sabe começar a refletir ele através das nossas atitudes, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E aí, quem sabe, no final de uma existência, de alguma delas, em algum momento, nós teremos o mérito para poder ser recebido por ele, para poder ser acolhido por esse, que é a nossa referência, que é Jesus Cristo. A nossa doutrina não é uma doutrina de conformismo. A nossa doutrina não vai oferecer para ninguém soluções prontas. Não tem solução pronta. Ninguém te dará isso, ninguém te ofertará isso. O máximo que nós vamos encontrar na doutrina espírita é um convite para esse caminho de transformação, mas que ninguém vai te levar. Ninguém vai te pegar na mão e vai te levar até lá. Por quê? Porque daí o mérito é de quem levou. E o Deus que nos foi apresentado através da doutrina espírita é um Deus que é amor, mas que é justiça. Que é justiça, mas que é amor. Então a coisa com Deus funciona através do mérito. O que eu mereço? Plantio é livre, colheita obrigatória. O que eu mereço? Eu não posso plantar algo e achar que eu mereça outras coisas. Eu mereço o que eu planto. O que eu tenho plantado? Quais são as minhas escolhas das sementes que eu tenho colocado no chão? Elas vão frutificar. E a colheita é obrigatória. Meu livre-arbítrio vai até a hora que eu tiro a sementinho, faço um buraquinho no chão, enfio a semente e piso. Dali para frente, dali para frente é colheita. Meu livre-arbítrio vai até o momento que eu escolho qual é a semente. Depois disso, gente, é colheita. Qual o meu mérito? Mérito não é só coisa boa. Mérito é o que eu mereço, né? Qual é o meu mérito? O que eu mereço? O que eu plantei, eu vou colher. Então a pergunta é: o que eu estou plantando? Como eu tenho vivido essa oportunidade extraordinária de conhecer o Cristo? O que ele tem provocado em minha vida? Está confortável? Vamos repensar. Não é confortável. De novo, e para fechar, é o único objetivo de nós estarmos aqui. É fazer a gente ser diferente do que a gente é. Porque o que a gente é não é bom. Dá para ser melhor. Então a gente precisa buscar, eu, Ricardo, preciso buscar esse Ricardo que está aqui dentro de mim.
preciso buscar esse Ricardo que está aqui dentro. E você precisa buscar você que está aí dentro de você. Amém? Amém. Bora se lascar?